E naquele mesmo momento foi algo surreal. Eu nunca vivi isso. Eu senti, eu vi, na verdade, um ser deitando em mim. É como se deitasse no meu corpo. E na mesma hora aquilo virou como se fosse uma almofada. E eu senti aquilo ali fofo. E eu não senti mais dor. Naquele momento eu não senti. Eu vi claramente um ser de branco vindo e deitando. Porque na hora que a campainha tocou, eu ouvi Jesus falando assim: filha, eu estou te ouvindo. Eu toquei a campainha. Irmãos, presta atenção nesses dois testemunhos fortes e impactantes. Depois eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas. Vamos ver o vídeo. Mas em 2009, nós estávamos indo para Bahia, acho que era Alcobaça, em férias com a minha irmã. Eu estava meu cunhado dirigindo, a minha irmã do lado, uma amiga atrás dela e eu atrás do motorista. E a gente estava indo. Numa curva, veio um cara e bateu mais pro lado do motorista. Eu estava com o cinto fora. Do seu lado, né? Mais pro meu lado. Eu estava com o cinto, eu tirei ele da posição correta, porque, assim, fica cortando o pescoço, fica machucando e tal. Eu tirei e coloquei ele debaixo do braço. E as duas pontas do cinto eu coloquei na minha barriga. Eu coloquei assim. Então, na hora que bateu, que foi mais do meu lado, eu fui com muita pressão e bati a cabeça assim no banco da frente. E nesse movimento do cinto tá errado e ser assim, eu quebrei a coluna. Aí eu até então não sabia, né? Mas aí nesse movimento eu quebrei a coluna, perfurei meu pulmão, quebrei 3 costelas, o meu fígado ele subiu, rompeu o diafragma. Então assim, aconteceu tudo isso sem eu saber. Então bateu, na hora que bateu, a mulher que estava vindo do carro atrás, ela parou e ela gritava muito assim: o carro vai pegar fogo, o carro vai pegar fogo. E eu desesperei sair do carro. Quando eu pisei no chão, eu ia cair, porque minha coluna estava quebrada. Aí uma mulher veio e me segurou e me arrastou para o asfalto, me deitou no asfalto, colocou um travesseiro. Até nisso a gente vê o cuidado de Deus. Sim. Colocou um travesseiro, molhou o asfalto para mim, pegou uma sombrinha. De todo mundo, eu era a única aparentemente bem. Única, eu não tinha uma lesão por fora. Por fora, só. E a minha irmã, ela ficou um pouco, na hora ela ficou cega, muito machucada, meu cunhado sangrando, os outros meninos sangrando, e eu perfeita ali. E nesse momento, tava saindo do plantão um médico e outro médico indo pra uma trilha. Os 2 médicos pararam ali naquele acidente. Medicaram a minha irmã, olharam a minha irmã. E nessa época eu não tinha plano de saúde. Então foi muito difícil. E quando um chegou próximo de mim, eu tava sentindo muita falta de ar. Ele chegou próximo de mim, ele me perfurou o pulmão? Perfurou o pulmão. Ele me apalpou assim, e eu senti muita dor no peito na hora que ele encostou. E minha boca tá ficando roxa. Aí ele falou assim: ela tem que ser levada urgente, ela não vai aguentar, ela não vai sobreviver, a boca dela já tá ficando roxa. Eu tava com muita falta de ar. E a ambulância demorou muito pra chegar, e eu falei assim: quando chegar, ela tem que ser a primeira a ser levada. Aí me levaram, chegando lá, eu tava sentindo muita dor e muita falta de ar. Fizeram os exames, fiquei lá uns dias na enfermaria. O pessoal que bateu na gente, a mulher deu uma assistência assim, como se diz, vinda de Deus, porque de muita coisa ela não tinha obrigação e ela fez questão de procurar, de fazer tudo. Assim, não esperou justiça, não esperou nada. Ela mesma entrou em contato. Pediu para que me levasse para Belo Horizonte, porque ela queria acompanhar de perto o meu tratamento, porque ela falava assim: o meu filho, ele não para de me perturbar, mãe, você tem que ajudar, é uma menina que eu vi no asfalto, mãe, você tem que fazer alguma coisa. Olha. Ele não parava de falar com ela, ele falou assim: se você não trouxer essa menina, meu filho não vai me dar paz. Eu fui sentindo muita dor, e eu lembro que eu orei e falei assim, não estava falar, mas eu orei e falei: Senhor, eu não tô aguentando mais de dor. E eu falava com ele assim: alivia, Senhor, a minha dor, deita sobre mim. E alivia todo esse sofrimento, eu não aguento sentir dor porque minha coluna estava quebrada. E naquele mesmo momento foi algo surreal. Eu nunca vivi isso. Eu senti, eu vi, na verdade, um ser deitando em mim. É como se deitasse no meu corpo. E na mesma hora aquilo virou como se fosse uma almofada. E eu senti aquilo ali fofo. E eu não senti mais dor. Naquele momento eu não senti. Eu vi claramente um ser de branco vindo e deitando. Nossa, eu tô arrepiando inteirinho. E aí depois disso, passou um tempo, meus pais chegaram, eu pedi muito a enfermeira para colocar oxigênio em mim, ela falou que não ia colocar, e eu tava muito nervosa, que era só eu acalmar, que eu não tava sentindo falta de ar, que até então ninguém sabia que eu tinha quebrado e perfurado o pulmão e tal, e eu não tava aguentando. Aí meu pai teve que pedir o meu tio para intervir com o pessoal para colocar um oxigênio em mim. Aí conseguiram colocar um oxigênio em mim, o oxigênio não tava suficiente.
E ali foram dias muito difíceis. Eu creio que eu fiquei 2, 3 dias ali em Teófilo Otoni. Me levaram para BH. Quando eu cheguei em BH, o médico, né, eu caí na mão do melhor médico do Brasil e um dos melhores do mundo em relação à coluna. E eu chegando lá, fizeram novos exames e eles voltaram no quarto e falaram assim, olha, sinceramente, eu não sei o que eles viram em Teófilo Otoni, porque na imagem ele mostrou, não tem nada, a imagem está toda embaçada, não tem como a gente ver nada. E lá em Teófilo Otoni eles tinham falado assim, olha, ela tá bem, só vamos colocar um colete, ela vai ficar com o colete, a coluna dela vai voltar, pronto. Só isso que eles falaram. Mas aí, chegando em BH, fiz novos exames, eles falaram assim, olha, não dá pra ver nada na imagem, a coluna dela tá quebrada em 2 pontos, foi falando tudo que eu tinha. E nós vamos ter que fazer a cirurgia dela com urgência. Amanhã, a gente já chega aqui por volta de 7 horas da manhã e ela já vai ser operada. Meu pai estava comigo, minha mãe não tinha chegado ainda em BH, que ele foi no avião. E meu pai, ele é evangélico, mas assim, não era muito assim, assíduo na igreja. Nessa época? Nessa época, não era muito não. E eu falava assim, Senhor, amanhã é minha cirurgia. Eu queria tanto que alguém orasse por mim, eu queria tanto que alguém orasse por mim. Se ninguém aparecer aqui, eu vou pedir meu pai. Mas eu não queria pedir ele, porque ele é muito tímido, assim, muito. Mas eu falei assim, vai ter que ser ele, mas eu queria tanto que alguém viesse. E eu podia orar, podia, mas sabe quando você sente assim, eu quero que alguém faça isso por mim? Aí eu dormi pensando nisso. Quando deu 7 horas da manhã, eles não vieram me buscar, 7h30 nada. Quando deu 8 horas da manhã, uma tia chegou lá no quarto, uma tia que mora em Conselheiro Pênis, estava passeando em Belo Horizonte, muito simples. Sabe aquela tia mais improvável de chegar? Era ela. A mais improvável. Simples demais. Mais velha, chegou e falou assim, minha filha, nossa, eu vim cá orar por você durante a noite. Deus me incomodou muito para vir aqui fazer um clamor pela sua vida. Eu vim cantar um louvor e orar por você. Só que toda vez que eu colocava na minha mente que eu queria ler em Jó para você, Deus mandava eu ler em Salmos. E o versículo que eu tenho hoje para deixar para você é em Salmos, que fala, busquei ao Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. E cantou o louvor, orou. Na hora que ela terminou de orar, a mulher falou assim, vamos, Kissila, hoje nós atrasamos um pouquinho, mas chegou a hora da sua cirurgia. Foi o tempo certinho dela orar e cantar. Aí eu fui, quando ela leu esse versículo, eu tive plena convicção que eu ia sair dali bem. Porque quando Deus fala que Ele está livrando de todos os meus temores, não é alguns, é todos. E quando eu fui para ali, que foi dada a notícia que minha coluna estava quebrada, meu maior medo era não andar. Porque era o meu maior temor ali naquele momento, era ficar na cadeira de roda, porque a chance era muito grande. Só que quando ela leu aquilo ali, eu tive plena convicção que eu ia sair dali. Eu tive plena convicção. Eu fui para a mesa de cirurgia, meu pai assinou um termo, e eles chegaram lá e falaram assim, Kissila, seu pai acabou de assinar, eu preciso que você assine, que você tem 90%, não, 10% de chance que vai andar. A sua cirurgia é muito delicada e eu preciso que você assine esse termo. Sabe quando você assina um negócio terrível? Eu tinha certeza que eu ia andar. Eu não tinha dúvidas do que Deus ia fazer ali. E eu fui, ainda brinquei com o rapaz, falei assim, nossa, eu não tô nem enxergando, porque a anestesia estava fazendo efeito. Ele falou assim, não, mas tá certinho. Assinei. E quando eu fiz a cirurgia, primeira coisa, quando eu voltei, tava voltando a anestesia, ela mexeu o pé. Aí eu mexi o pé, aí eu escutei o rapaz falando assim, olha, ela já mexeu o pé. E o que acontece quando você não anda é mexer o pé, né? Então é um sinal claro. E eles me levaram pro quarto e todos passaram e falaram, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas o que aconteceu naquela cirurgia foi um milagre. A chance, quando a gente abriu dela andar, era mínima, era nada. E foram colocados 4 parafusos, 2 placas para sustentar. E eles deixaram bem claro, todos. Por isso, olha, agradeça a Deus, porque foi um milagre. Eu conheci Jesus com 9 anos de idade. Eu cresci num lar, até então, disfuncional, porque os meus pais, eles se divorciaram quando eu ainda era criança, por uma história muito triste, mas ao mesmo tempo eu entendo hoje o porquê de tudo isso. Mas meu pai se divorciou da minha mãe, eu tinha uns 4 para 5 anos de idade. E na minha cabeça de criança, né, na infância,
esse divórcio veio como um choque muito grande, porque eu perdi o contato de ver minha mãe de uma hora para outra. Para mim, minha mãe tinha ausentado do meu lar. E aquilo, para mim, eu sofri uma ausência muito grande dela. E com o passar dos anos, o meu pai, minha tia ficou irmã da minha mãe para cuidar da gente. E minha tia se envolveu com meu pai. Então, eu tenho uma irmã, prima. Então, para o padrão normal, isso é um susto. As pessoas apontavam isso há 40 anos. 35 anos atrás. Eu conheço uma história semelhante. É pesado, né? As pessoas julgavam muito mais. Muitos julgamentos. Muitos. Então, não anda com ela. A família dela é uma família bagunçada. Mas nós éramos, apesar de tudo, uma família com um coração bom. E a misericórdia de Deus me alcançou no meio de tudo isso. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu me lembro que foi aí que eu entendi que meus pais eram separados. Até então ficou um vago para mim. Então, naquele período, quando eu descobri que minha mãe era divorciada, eu comecei a entender muitas coisas. Mas foi exatamente nesse momento que Deus me resgatou. Uma vizinha, ela me convidou para ir para a igreja. E eu fui como se nada fosse bom na igreja. Eu achei que era uma igreja como a minha, na verdade. Eu estava acostumada. E quando eu cheguei lá, eu senti uma presença muito diferente. E naquele período existia muito preconceito com protestantes, né, com cristãos evangélicos. E era um preconceito enorme, as pessoas tinham vergonha até de falar que eram cristãs. Eu dependia deles, né, para eu ir na igreja. Naquela época, meu pai odiava cristãos evangélicos. Ele não aceitava, eu ia mais ou menos escondida. Só que não teve como, porque eu aceitava Jesus em todo culto, que eles tinham muito apelo, né, antigamente. Tinha mais até. E aí todo culto eu aceitava. E eu ficava assim, gente, né? Por que essas pessoas todas não levantam para querer esse Jesus que é tão bom? Que ele passou a falar comigo. Ele me levava no céu. Eu tinha experiências de ir no céu e conversar com Deus no trono. E eu via aquele Deus, aquela luz muito forte. Não via as mãos, não via os pés. Mas eu via a voz dele. E ele tirava tempo para falar comigo. Então, aquela experiência que eu vivi, eu nunca vou jamais esquecer. Então, foi algo muito forte comigo. E eu queria aquele Deus sempre. Eu vivi uma experiência diferente. E aquilo foi um acalento naquela falta da minha mãe. Deus entrou para preencher cada lacuna. Então, isso é um amor muito grande, Deus. Apesar de todo o futuro que eu ainda tinha de sofrimento pela frente, eu vejo que em cada momento, em cada detalhe, Deus estava ali cuidando de mim, e me livrando e me guardando. Essa vizinha, logo passou um tempinho, eles mudaram para o Espírito Santo. E aí eu falei, e agora? Eu não podia ir sozinha. Aí um certo dia, eu sentada na calçada, essa irmã Maria, ela é viva ainda, é uma grande mulher de Deus lá de Timóteo. Ela passando para ir para a igreja dela, eu sentada na calçada, ela, e aí, mocinha, vamos pro culto, vamos cultuar o Senhor, vamos comigo? Aí eu falei assim, sério? Você me espera? Ela, espero. Aí eu entrei, pus uma sainha, uma roupa rapidinho e fui com ela. A gente andava muito a pé para ir para a igreja. Ela ia me evangelizando, você plantando a sementinha no meu coração. Né? Você tinha o quê, uns 10, 11 anos? 10, 11 anos. E com isso, por eu ser essa criança que ao mesmo tempo chamava atenção e as pessoas oportunistas entendiam que eu não estava com tanta proteção ali. Pela ausência dos pais. Sim, eu fui muito molestada. E eu vejo assim, tem mulheres que, infelizmente, o inimigo conseguiu chegar muito mais à frente e evoluiu para um estupro, né? Meu caso, não. Deus me poupou do estupro, mas eu fui molestada muitas vezes, quase chegando, e todas as vezes tem até um pedaço de um testemunho que eu contei, e que ele em breve é um projeto que Deus me deu o título, que é Jesus tocou a campainha, que no exato momento talvez o Senhor entrou com um livramento para minha vida. Foi porque eu fui para casa de uma amiga, fui convidada para fazer trabalho. E ela falava assim comigo, Sandrine, você já viu estrela andar?
Falei, estrela andar? As estrelas andam. Eu falei, que negócio é esse? Eu quero descobrir que estrela é essa que anda. Ela falou assim, olha, nós vamos fazer um trabalho na minha casa e nesse dia você vai para dormir. E aí eu vou te mostrar. A gente deitou na beirada da piscina da casa dela, eu, ela e a irmã dela, e a gente ficava olhando para o céu e ela falava, fica com o olho fixo. E ela me ensinou a ver as estrelas andando. Depois ali a gente foi fazer um lanche e o padrasto dela me convidou e ela para assistir um filme da Xuxa. E ele muito carinhoso, que é assim que são as pessoas. Os abusos, Nossa. essas coisas ruins acontecem com quem a gente menos espera, com quem tá perto mesmo. É com quem convive com a família, é com quem... Nunca é um desconhecido, não, né? Não. Foi muito sutil, muito agradável, muito carinhoso. Eu pensava assim, gente, ela dá tão certo. Com ele é um padrasto muito bom. Que ele é tão carinhoso, trata ela igual uma filha. Ele era padrasto dela. Padrasto dela. E quando a gente foi assistir o filme da Xuxa, foi no quarto de casal dele. Eu deitei num braço, ela deitou no outro. E ali, no decorrer do filme, eu adormeci. E quando eu acordei com ele me tocando e ela dormindo, roncando. Eu fiquei em estado de choque, em pânico. E nesse momento eu comecei a clamar Jesus. Eu comecei no meu pensamento com o olho fechado, fingindo que eu estava dormindo, que eu não estava percebendo nada. Eu comecei a falar, papai do céu, o Senhor está me vendo aqui? Se o Senhor existe, eu comecei a clamar por socorro. Se o Senhor existe mesmo, aquele Deus que sempre falou comigo no trono e que me visitava na minha casa, me socorre. Me socorre. E aí ele foi descendo a mão, quando ele ia, né, talvez partir por algo, e eu ia dormir nessa casa nessa noite, nesse dia. Quando ele foi partindo para algo mais pior ainda, assim, que eu poderia imaginar, e eu comecei, o sangue de Jesus me salva. Jesus me salva, me socorre aqui se o Senhor está me ouvindo, porque eu aprendi que o Senhor escuta os pensamentos. E eu estou conversando só eu e você. E naquela hora, quando ele ia colocar a mão, a campainha tocou, aquele homem deu um susto, levou um susto. E ele levantou. No que ele levantou, a campainha tocou de novo, ele ficou olhando assim, e eu com o olhinho meio que tentando ver a reação dele. Quando eu vi que ele saiu do quarto, eu dei um pulo da cama, acordei a minha amiga. Acordei ela, fulana, né, chamei. Ela nem sabe até hoje. Mas um dia ela vai saber se ela ainda estiver viva, né? Mas aí ela acordou, eu falei assim, eu tô passando mal. Meu coração tava batendo na boca. Falei, eu tô passando mal, eu preciso falar com meu pai. Meu pai já tinha telefone. Esse tijolão. Tijolão da época. Sem fio. Motorola, né? É. Aí ela falou, mas você não vai dormir aqui? Vai ser tão legal. Eu falei, não, eu tenho que ir embora pra minha casa. Porque na hora que a campainha tocou, eu ouvi Jesus falando assim, filha, eu estou te ouvindo. Eu toquei a campainha.